com vocês. E aí a gente vai corrigindo a questão do... Ai, meu Deus. Do esquema, tá? Isso. Então, olha só. Me avisem quando estiverem vendo a aula aí. Aí. Beleza. Então, aqui. Vocês conseguiram jogar o jogo? Conseguiram baixar ou não? Sim. Sim, e aí, Laura, foi até o fim? Beleza, ótimo. Fica melhor, né, assim, da gente entender, enfim, eu gostei muito do joguinho. Claro que não é nenhum jogo, né, de PlayStation, essas coisas que vocês jogam aí, né, mas dá para aprender bastante coisa. Bom, tinha os 2 vídeos, né, e aí a gente tinha que fazer o esquema da conjuração baiana. Muita gente me entregou como pergunta, tá? E qual é a diferença da pergunta e do esquema? O esquema, ele possibilita que o nosso cérebro aprenda de uma forma diferente e muito mais fácil, né? Porque o esquema você joga com desenho, você joga com flecha. A pergunta é muito seca, né? Então, o esquema, ele permite que você enxergue assim o todo. Por isso que lá no nosso cérebro facilita para a gente aprender. Por isso que eu pedi em forma de esquema, tá? Mas, enfim, vamos lá. Então, eu gostaria que vocês, quem fez e tiver algum errinho, alguma coisa, podem apagar, podem ir arrumando, que a gente... para corrigir e deixar certinho, tá? Porque o objetivo não é assim, que vocês me entreguem, eu olho, tá tudo errado, vou botar tudo X. Não. O objetivo é que a gente corrija e que a gente aprenda, certo? Então, vamos lá. É lá na página, acho que 80 no livro. Muito bem. O que vocês têm aí de onde e quando ocorreu? Ocorreu no século XVIII, na Isso? capitânia da Bahia. Século XVIII. Alguém botou uma data? Tem um ano ali, né? 1798 a 1799. 98-99. Beleza. Na Bahia. A Erika usou uma palavra chamada capitania. Vocês já ouviram falar? Não? É como se fossem os estados brasileiros, né? Claro, eles tinham uma configuração diferente territorial, né? Do que agora, mas a região, enfim, é a mesma. Só se chamava capitania. Na Bahia. Muito bem. Alguém botou Salvador? Eu. Ótimo, em Salvador, vírgula, na Bahia. Muito bem. Então, quem não tem, enfim, aqui tá bem completinho, tá? Mas pode deixar século XVIII, mas eu gosto também de botar a data para a gente se situar, né? Ou seja, a gente tem aí mais de 200 anos dessa revolta. Que na história foi ontem, né? Que 200 anos para a história é pouco tempo. Muito bem. O que vocês botaram em quem participou e os líderes? Pode ser grupo da sociedade, pode ser o nome, tem alguns nomes importantes, mas que não tiveram o mesmo uau do que o Tiradentes. Tá? Depois a gente conversa por que isso também. Tá? Então, eu botei os alfaiates, João de Deus e Faustino dos Santos Lira. E os soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Domas. Eu vou botar assim, participaram alfaiates, soldados, tá certo, tá, Isa? Quem mais? Pedreiros, sapateiros. Sapateiros. Isso aparece no jogo, né? Aparece várias pessoas que participaram. Beleza. Tinha um médico, alguém colocou? O Cipriano Barata.
Eu vou colocar lá. Participou um médico, é o tal do Cipriano. E também participaram padres. E outros. Então, se a gente for observar, qual parte da população participou assim? Será que essa faziam parte de qual parte da sociedade faziam essas pessoas? Dos mais ricos, dos mais pobres? Dos mais Mais pobres? Mas Dos também mais tem os pobres. médicos. É, mas o médico, ele era, na verdade, não tinha a questão de como é hoje, né? Então, era a camada mais simples da população que participou da Conjuração Baiana, diferente da Conjuração Mineira. Lembra que lá em Minas eram os donos de terra, os donos das minas, advogados, eram pessoas mais importantes da sociedade da época. Na Bahia, não. Na Bahia, a gente tem outra parte da sociedade interessada na independência. Tá? Muito bem. O que vocês colocaram sobre a condição da vida das pessoas daquela época, que na verdade foram as causas, né, desse movimento? O que vocês botaram aí? Eles lutavam ou tinham que ideais? Eu botei que o povo era pobre, não tinha dinheiro e passavam fome. O povo era pobre. Eu não vou botar fome, eu vou botar dificuldades, porque aí engloba várias coisas, né? Então, passavam por dificuldades. E eles pagavam muito o quê? Impostos. Impostos. E nesse caso não era em troca do ouro, enfim, como em Minas, né? Mas os impostos também eram muito altos. A coroa portuguesa cobrava das pessoas que viviam no Brasil. Alguém colocou outra coisa e quer ler? A gente pode escrever de formas diferentes aqui. Isso? Então, botem um certinho aí. Bom, então, pensando nesse cenário de pobreza, de impostos, de dificuldade de vida, o que no fim das contas eles queriam? Me digam. O que vocês têm aí? Eu coloquei o fim do preconceito, redução dos impostos, a liberdade e a igualdade entre as pessoas. Fim do preconceito. Aqui eu vou colocar da questão dos negros, tá? Quem mais? Independência do Brasil. A redução de impostos. E a liberdade e a igualdade entre as pessoas. Essa igualdade eu vou deixar na questão dos preconceitos, tá? Alguém colocou sobre a independência? Colocaram? Sim. Tá, então vou colocar aqui. Então, fim do preconceito, redução dos impostos, fim do domínio português, que quer dizer a independência. E deixa eu aumentar um pouquinho aqui. E colocaram a ideia da república? Não, podem acrescentar aí, instalação da república como forma de governo. Então, essas eram as principais ideias, né? Esse fim do domínio português, essa diminuição dos impostos, fim do preconceito, né? E até mesmo da escravidão. E a questão, vamos botar aqui escravidão, / escravidão. Isso não era questionado lá na Conjuração Mineira. A escravidão, ela ficou de lado nessa situação, não era defendida.
e a instalação de uma república, ou seja, o pessoal da Bahia queria um governo democrático, né? Queria um governante eleito pelas pessoas, enfim, toda aquela ideia de república lá da Revolução Francesa. Tranquilo até aí? Uhum. Muito bem. Sobre os panfletos da conjuração, que tal, gente? O que vocês... Distribuíam panfletos nas portas de igrejas e em esquinas da cidade. 10 pontinhos. A gente vai acrescentar uma coisa aí, tá? Ai, meu Deus. Os revoltosos, me fugiu a palavra. Os revoltosos distribuíam panfletos pela cidade. Mas para quê? O que eles queriam com uma folha escrita? Qual era o objetivo? Tinha nesses panfletos? Tinham que ideais? Alguém colocou? O que eles queriam? Ninguém botou? Eu também nem dei um exemplo de panfleto para vocês, né? Tinha até no vídeo alguma coisa, enfim. Os revoltosos distribuíam panfletos pela cidade com os seus ideais. Ideais. Quais são os ideais? Esses que a gente botou aqui, ó. Deixa eu fazer uma flechinha. Com os seus ideais. Esses. Então, tinham ideias de república, tinham ideias de igualdade, né? De liberdade, principalmente, tá? Seus ideais. Vou botar aqui república, liberdades, 3 pontinhos, que estão já aí. Tranquilo? Uhum. Olha que ideia que eles tiveram, né? Espalhar panfletos. Muito bem, as ideias germinando aí na cabeça das pessoas pelas palavras. Tá? Aqui, como que terminou a conjuração baiana? Então, o que aconteceu com esses revoltosos que espalhavam esses panfletos por Salvador? O que aconteceu com eles? Eu coloquei que a conjuração baiana falhou, porém deixou marcas na sociedade baiana. Vários foram presos ou processados. As penas mais severas ocorreram com os líderes mais pobres. Em novembro de 1799, João de Deus, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e Lucas Dantas foram enforcados e esquartejados. Que tal, gente? A maioria eram pessoas pobres, então eles escolheram os mais, assim, né, para fazer a mesma coisa que aconteceu com o Tiradentes, né, de enforcar e esquartejar, espalhar pela cidade. Então os revoltosos foram presos, tá? Julgados, quer dizer, julgados não vou botar porque julgado parece ideia de justiça, né, então não é muito interessante. Foram presos, 4 deles condenados à morte, condenados à morte. Eu vou botar aqui, enforcamento e... Ai, que horror, né, gente? Pelo amor de Deus. Aqui, não. Esses 4 que foram enforcados, gente, eles eram netos de escravos. Eles eram pessoas negras livres, né? Então isso era bem significativo. Eu vou botar aqui o nome deles, tá? Lucas Dantas. Lucas Dantas. Luiz Gonzaga. Virgens.
João de Deus. E o Manuel. Beleza. Ou seja, mais uma revolta, mais uma tentativa de independência, mais uma luta por igualdade que não deu certo. Oi, Erika. Nada. Ah, tá. Muito bem. Eles foram enforcados na Praça da Piedade, em Salvador. Muito bem. Tranquilo, gente? Quem é que tá roncando aí? Minha cachorra. Sério, Érica? Eu achei que era um dos guris fazendo alguma brincadeira ainda, né? Eu fui pra baixo e pensei que alguém tava dormindo. Ela tem o nariz pra dentro. Querida! Que nem pug, e daí ela ronca. Sabe que a nossa também, ela faz assim. Eu não sei se é soluço, se ela tá sonhando, mas é um barulho muito estranho quando ela dorme. Isso aí. Tranquilo, pessoal? Fácil, né? Era pouca coisa, então bem tranquilo. O importante é a gente pensar que essas foram sementinhas que chegaram aqui, né, lá da Europa, essas ideias de independência, de república, de igualdade, de liberdade, e que sim, o nosso povo, porque esse é o povo brasileiro, essas pessoas são brasileiras, nascidas no Brasil, né? Então, elas lutaram pela nossa independência, e a gente tem uma visão de que ninguém lutou pela independência, né? Que só foi lá o Dom Pedro I, ergueu a espadinha, falou independência ou morte, deu, acabou independente, né? Claro, teve essa parte, mas teve muita luta, teve muito sangue de pessoas que lutaram pela independência do Brasil. E isso é importante a gente reconhecer. A nossa proclamação da República também foi feita pela elite, foi feita pelos militares, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, né, lá em 1889. Agora, olha quanto tempo antes já tinha gente lutando por isso. Gente que eu digo assim, brasileiro, gente mais pobre mesmo, e nascido no Brasil, assim, né? A gente diz não é descendência portuguesa, ou, né? É gente do Brasil, que é essa mistura do índio e do negro, e depois, então, dos brancos europeus. Certo? Bom, então, para a aula de hoje, aqui. Quem quiser me mandar outra foto, se ficou muito errado o seu esquema, pode me mandar. Mas se não, pode deixar aquela primeira mesmo, tá bom? Tá. Acho que foi... Não sei se foi do Gustavo ou do Henry agora, não me lembro. Que disse que a gente ia corrigir, enfim. Bom, para hoje, o que eu trouxe para vocês? Vocês já deram uma olhada, né? Porque muitos já andaram me pedindo no privado ou no grupo. Então, eu trouxe esses famosos panfletos para vocês. E são documentos históricos, né? E na história é muito bom trabalhar com esses documentos. Porque parece que as coisas não existiram, mas quando tu vê algo que é real, né? Que é um documento, que foi produzido, é diferente. Então, eu botei a minha carinha aí falando, enfim, dos panfletos. Eu encontrei na internet o livro, tá? Para vocês acessarem o nosso livro didático desse ano, tá? Então, qual é a minha sugestão? Que vocês entrem, que vocês baixem o livro, abrem um arquivinho em PDF, tá? Para quem abriu, ele abre como se fosse duas janelas. E aí vai passando umas páginas embaixo. E essas páginas não é a mesma página do livro. Tipo assim, 81. Pelos slides, enfim, e tem uma parte inicial aqui na frente, então está na página 130 e 131. Então, se você olhar no livro mesmo, é 81. Tá? Só para vocês saberem. Então, quem quiser, acessa lá, barbadinha para baixar no computador ou no celular. Bom, então eu trouxe Revolta dos Búzios, 12 de agosto de 1798. Dizia assim: amai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade,
o tempo de sermos irmãos, o tempo de sermos iguais. Ó, primeira revolução social do Brasil. Por que que traz como social? Porque é a revolta dos menos favorecidos, né? Das pessoas que realmente, dos que eram mais pobres, dos que tinham necessidades básicas, assim. Não era, por exemplo, lá os comerciantes de Minas que queriam a ideia da independência para melhorar o seu comércio. Não que isso não seja importante, né? Mas quando a revolta vem do povo, vem dessas classes mais baixas, tem um sentido diferente. Tá? E aí, aqui sim, esse é o do livro, ó. Esse não está no livro, se vocês procurarem. Tá só esse. Tá? Então, eu deixei 4 atividades, que é o que está no livro, e eu pedi que vocês fizessem um panfleto de vocês. Tá? Então, por exemplo, os revolucionários... Oi. Qual 4 atividades que tu falou? Essa aqui, ó. A, B, C e D. Ah, tá. É que eu passei e fiquei olhando. O que que eu faço? Ela não mandou isso aí só pra mandar. Não, tava aqui, ó. Eu não escrevi. Tu tem razão, João. Ah, não. Faça as atividades no caderno. Tá aqui. Não sou tão doida. Eu leio então umas 10 vezes antes. Não. Daí tem que fazer, tá? Que ele faz uma reflexão sobre o panfleto. Tá. Então, já que o povo da Bahia, Bocoio. né? Essas pessoas da Bahia escreviam nesses panfletos o que eles estavam insatisfeitos, o que eles buscavam, o que revoltava eles, eu pedi que vocês fizessem o mesmo. Que vocês pensassem o que deixa vocês, assim, indignados. E pode ser coisa simples, pode ser na casa de vocês, pode ser na nossa cidade, no nosso país, com os nossos governantes, com a pandemia, com a questão da educação que a gente está vivendo agora, um processo diferente, com acesso à saúde, à violência, à fome, enfim. Para mim, tem 1000 coisas que mexem comigo, né? Que me revoltam. Oi. Eu fui entrar agora no trabalho, tá escrito, ó, 9/7, História, 802, Prof. Carlos. Daí tem o PDF, né? Tá. Deu boto em visualizar arquivo, vai para 601. O arquivo da 601? Aham. Ó, vou tentar ver se eu consigo gravar. Será que eu fiz essa bobajada aí, Eu João? não sei se eu vou conseguir gravar porque minha webcam não é boa. Ó. Pera. Aqui. Daí, João, pode ser, eu não duvido. Numa dessas eu... Eu clico aqui, 601. Eu vou arrumar lá. Só terminar aqui com vocês, eu já vou arrumar. Não consigo gravar. Aí, ó, Tá, 601. mas não tem problema, eu vou olhar. Obrigada, João. Obrigada. Acontece. Vou entrar agora para copiar e eu olhei 601, eu falei, ué? Então aguenta aí que eu Prof, vou arrumar. qual seria o subtítulo? Professor, tu falar que eu olhei a matéria e não entendi nada, nem me lembro. Como assim? Calma, que matéria, João? Calma. Respira. O quê? Do 6º ano. Do sexto ano também, né? Agora tu tá mais focado, tá mais concentrado, né? A primeira também, prof. Os 2 links, Os 2 links, tá. Eu vou arrumar. Tá, obrigada. Alguém tinha me pedido outra coisa? Qual que seria o subtítulo que tá escrito ali, que tu falou? Cadê? Subtítulos. Pois então. O panfleto revolucionário. Tá? Eu só esqueci de escrever. Bom, então, gente. Aí vocês vão fazer as atividades e vão criar o panfleto de vocês. Eu deixei alguns exemplos de panfletos e coisas eu já criei o meu. Só falta fazer aquele negócio de... A ilustração, né? Ou assim, ó, por exemplo, aqui a ilustração é em amarelo e com umas letras gordinhas, ó. Macaco é macaco, banana é banana, racismo é crime. Olha quanta coisa quer dizer nesse panfleto, né? A situação... Amassou o racismo. Né? Muita coisa. Violência contra a mulher. A violência só acaba quando você toma uma atitude. Aí tem o desenho. Rurais também contribuem para a previdência social, merecemos respeito, porque a aposentadoria de quem trabalha no campo, na colônia, enfim, é diferente. Então, eles buscam essa igualdade. Não é fantasia, crime contra a infância.
E aqui eu botei algumas questões sobre várias minorias e que sofrem preconceito, né? LGBT, pessoa idosa, os negros, ciganos, mulheres, quilombolas, enfim, etc, etc, etc. Bom? Então, a partir disso, vocês vão criar o seu e me mandar. Que tal? Prof, Oi. eu vou passar o café. Aí com esse frio eu acho que não vai secar. Dá pra secar com o secador? Olha, pode, seca com o secador ou deixa hoje de tarde no sol, porque acho, quer dizer, tá meio úmido, né? Mas pode fazer sim. Pode envelhecer o papel. Professor, deixa assim, eu faço café e eu boto a folha dentro. Aí eu tenho que deixar pode dentro, ou tu pode passar com um pincel, enfim, também não tem problema. Ou se tu tiver uma bacia, bota a folha dentro, tira e bota secar lá fora. Tá. Isso aí. Quem tiver chá preto e quiser fazer com chá preto também funciona, mas acho que o café é mais fácil da gente ter em casa, né? Isso aí. Gente, tranquilo para fazer? Beleza. Então, me mandem, façam, ó, no capricho, porque eu tô com umas ideias da gente andar postando os nossos trabalhos lá no nosso grupo de história, sabe? Então, é só eu ter um tempinho, eu vou começar a postar os trabalhos de vocês. Claro, nada que tenha foto, nada de vocês, entende? Nem vou botar o nome. Só pra gente compartilhar essas nossas, todas essas coisas ricas que a gente tá fazendo. Pra vocês terem uma ideia, o sexto ano produziu um quipu, que eu nem trabalhei com vocês lá no sexto ano. O quipu é isso aqui, ó. É um método de contagem que os incas faziam. Não, é isso aqui. É outro. Esse tá mais visível. É um sistema de contagem com nozinhos. Então, tem muita coisa rica que vocês estão produzindo em casa. Acho bem legal a gente mostrar e compartilhar isso. Então, assim que eu tiver um tempinho, eu vou postar. Então, ó, caprichem, bonitão, esse cartaz aí, esse panfleto que indigna vocês. Do que indigna. Tá bom? Então tá, minhas flores e meus floros. Uma pergunta. Oi. O que tu acha de, tipo, tu sonhar com uma coisa e acontecer? Tipo,